Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. As igrejas protestantes não são projeto do Senhor Jesus Cristo. Por que não são projeto do Senhor Jesus Cristo? Porque é divisão. A Universal prega um Jesus. A Mundial prega outro Jesus. A Assembleia prega outro Jesus. E aí vai. Porque não está no fundamento dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Não está sobre o pastoreio. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. João 21, do 15, 17. Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Não está nesse aprisco desse pastoreio. Que interessante. Em João 10, 16. Olha só. Vai estar gravando, nego. Aperta o de cima. Já volto, ver se esse menino quer. Como eu disse, as igrejas protestantes não são projeto do Senhor Jesus Cristo, porque é divisão. Não está em sintonia com a esposa místico e com os membros dessa esposa, que são os apóstolos, que vêm do fundamento dos apóstolos. Uma igreja que tem mais de 2000 anos. Não é uma igreja que vem 16 séculos de atraso, em 1700, Martinho Lutero era um franciscano agostiniano, se revoltou contra essa igreja e foi protestar. E fundar outra igreja. Tinha que fazer o quê? Protestar para edificar essa igreja. Por causa dos erros que estavam acontecendo. Porque a igreja ela é santa e pecadora. Porque quem administra ela são os padres, são os leigos. A igreja é santa. E o fundador é santo. Nós somos pecadores, nós somos falhas. Martinho Lutero se revoltou e foi protestar. Como? Usou a mídia e fundou a sua igreja, juntou força com João Calvino. E aí, por causa dessa revolta protestante, cada esquina tem uma igreja. É o projeto de Deus? Não. É projeto do Satanás, divisão, de acordo com o que ele fez lá no céu. Foi expulso do céu e precipitou aqui a terra para fazer guerra ao resto da descendência da mulher, que guarda os mandamentos que está sobre esse pastoreio, sobre esse ministério. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 15. Apocalipse 12, do 1 ao 5, 6, vai. Aqui, ó. João 10, 16. Tendo ainda outras ovelhas, ó, que não são deste aprisco, preciso conduzi-la também, e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho, um só pastor, um só rebanho. Tem que ouvir a voz da igreja, da esposa, que está em sintonia com o esposo, para ser um só rebanho. Divisão não é projeto de Deus. Não é ensinamento de Cristo. Tanto que Cristo fala aqui em Marcos. Olha só. Marcos 3. Aqui, ó. Marcos 3, Mateus 12 e Lucas 11. Aqui, ó. Marcos 3, 23, ó. Mas, havendo os convocados, dizia-lhe, em parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino tiver dividido contra si mesmo, não poderá durar. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. Se Satanás levantar contra si mesmo, esta está dividida, não poderá continuar, mas desaparecerá. Ó. Toda divisão será destruída. Por isso que as igrejas protestantes não são um projeto do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo ele fundou uma única igreja que tem pastoreio, que tem doutrina, que vai ter tradição, que vai ter sucessores, que vai ter bispo, que vai ter presbítero, que vai ter diácono, que é enviado pelo pastor universal, pelos membros dessa igreja. Que interessante. Mateus 12. ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda a casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Por isso que
As igrejas protestantes não é projeto do Senhor Jesus Cristo, é projeto de Satanás. As igrejas protestantes, elas não estão divididas entre elas para perseguir a igreja. Está dividido entre eles, o ensinamento deles, porque é várias doutrinas, é outro Jesus diferente, é outro Jesus sem o pastoreio, é outro Jesus sem a esposa, é o Jesus diferente. Por quê? É obra da serpente, é obra de Satanás. Aqui, ó, Apocalipse 11, 3. Mas temos que, com a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim se corrompa os vossos pensamentos. Esse a parte da sinceridade para com Cristo. A parte da sinceridade para com Cristo. Isso é a parte da igreja. Do ensinamento da igreja. Do fundamento dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Porque o termo é minha. O termo é uma. O termo não é as minhas igrejas. Projeto protestante, igreja protestante, não vem da palavra, não vem do Senhor Jesus Cristo. É fundamento de outro espírito. Vai dizer 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Espírito de quem? Apocalipse, ou Atos Apóstolos 11, 3, a serpente. Diferente do que haveis recebido. Outro evangelho diverso do que haveis abraçado de momento. Aceitai. Olha só. 2 Coríntios 11, 12. Ó, mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todo pretexto aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar igual a nós. Eu sou apóstolo Agenor Duque, apóstolo Valdomiro Santiago, apóstola Sol, bispo Edir Macedo, que se passar como nós, fundando igrejas, pregando outro Jesus diferente. O apóstolo Paulo ainda dá a receita ainda. Esses tais são falsos apóstolos, ó. Operários desonestos que disfarçam em apóstolo de Cristo, o que não é de espanto, pois seu próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Interessante. Romanos 16, 17, 18, ó. Roga-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, ó. Evitai. Olha só. A palavra não aprova essas igrejas protestantes, essas divisões. O Senhor Jesus Cristo também condena divisões, porque toda divisão será destruída. Esses tais não servem a Cristo, ó. Os que causam divisões. Não servem a Cristo. Esses que fundam a igreja não servem a Cristo. Esses que pregam outro Jesus diferente não servem a Cristo. Que é outro espírito. Espírito da serpente que enganou Eva, induziu Eva para o erro. Que queria pregar lá para Jesus Cristo, Mateus lá 4. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras adocicadas em linguagem lisonjeira engana os corações simples. Ó. Palavras adocicadas, ó. Palavras bonitas, palavras doces, palavras que induzem a verdade, mas não é a verdade. Segundo Pedro 2. Segundo Pedro 2, 1 ao 3. Ó. Muitos, assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas. Ó, se introduzirão disfarçadamente seitas. Igrejas, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que são seitas. Perniciosa. Eles renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Que ruína repentina é essa?
divisão. Várias igrejas, vários evangelhos, vários Jesus, várias verdades. Então, a Bíblia é contra essas igrejas protestantes, o surgimento delas. O Senhor Jesus Cristo também já condena o surgimento de divisões. 1 Coríntios 1,10. O apóstolo Paulo também já fala não para ter divisão em Filipenses 2,2. E aí vai. Muitos os seguirão. Por quê? Muitos seguirão nas suas desordens. E serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Qual é o caminho da verdade? Sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja. É uma só igreja. As Apóstolos 2,47, estavam outros para o caminho da salvação ali, na igreja. Movida por cobiças, eles ousam explorar por palavras cheias de astúcias. Há muito tempo a condenação ameaça e sua ruína não dorme. Olha só que interessante. Timóteo, 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Não suporta a sã doutrina da igreja. Porque a sã doutrina da igreja é uma doutrina correta, uma doutrina que tem a tradição, a doutrina que vem do Senhor Jesus Cristo. João 7, 14 e 17. Marcos 1, 22. Ou Mateus 7, 28. E por aí vai. As Apóstolos 42 será na doutrina dos apóstolos. Da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidade, ajudará o mestre para si. Se você for ouvir a doutrina da salvação, tem que ter sobre ti, Pedro, de ficar na igreja. Tem que ter o pastoreio sobre pastoreio de Pedro, que vem da tradição. 266 Papa, até o Papa Francisco, né? Quer dizer que os caras não querem seguir essa doutrina. Os caras não querem estar obediente à igreja. Não querem ter obediência ao Papa, aos leigos, aos sacerdotes, aos bispos. Por quê? Virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Tem uma doutrina da salvação. Levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidades, ajuntarão mestre para si. Ajuntarão mestre para si. Lá na Mundial tem um mestre de Macedo. Lá na Plenitude do Trono de Deus tem um outro mestre, que é Agenor Duque. Lá na Mundial tem outro mestre, que é Valdomiro Santiago. Na Internacional da Graça tem outro mestre, que é o pastor, que é o fundador daquela sede, daquela igreja vinda de homens. Que são mestres. Apartarão os ouvidos da verdade e se tirarão a fábulas. São mestres, são igrejas que não reconhecem a verdade, se apartaram da verdade, não acreditam na doutrina da santa salvação, mas irão pregar um evangelho de fábulas e novidades. Que interessante. Por quem? 2 Timóteo 4, 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostar da fé, dando os ouvidos a espírito e mosteiro e a doutrina diabólica. A espírito. Olha esse cara de 2 Timóteo 4. Não fala Espírito Santo. A espírito. Aqui, ó. Presta atenção, cara, senão você não vê. Você cai nessa fábula. Aqui, ó. 2 Timóteo 4. Porque quando aparecer alguém pregando vós outros Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. 1 Timóteo 4, 1. Diferente. Espírito diferente do que a vez recebido. Outra maneira diversa do que a vez abraçada de igualmente aceitai. Você quer abandonar essa igreja católica que tem a sã doutrina da salvação, que a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10, divina diversidade, sabedoria divina, será conhecido pela igreja, que é 1 Timóteo 3:15, que ele é o baluarte da verdade, porque é uma só igreja. Porque Cristo ele fundou uma única igreja. Marcos 8, Lucas 9. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu.
Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Essas igrejas que eu citei aqui, ela não tem esse pastoreio. Ela não tem essa revelação. Ela não tem essa chave. Que ligar aqui, liga lá. O que desligar aqui, desliga lá. Interessante. É igrejas vindas de homens que não tem esse fundamento, essa revelação. São mestres que se apartaram do caminho da verdade, da doutrina verdadeira, do fundamento dos apóstolos e profetas. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 12, 28. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Faz todos os milagres, interpreta todos os dons, etc, etc, etc. Para você chegar até a verdade. Atos Apóstolos 2, 47. Ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor ali cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Se cata lá. 42, ó, Atos Apóstolos 2, quando eu perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, na incomunhão, na fração do pão e na oração. A doutrina dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos, que é o caminho da salvação. Porque é a esposa do Senhor. Os apóstolos são os membros dessa igreja mística. Não é essas igrejas que é vários Jesus diferentes. É um só Jesus. Por isso que esse ramo, esse mundo protestante, a Bíblia condena. Porque aqui se fundou só uma igreja. Só um caminho da salvação. E uma só esposa. E João 3. João Batista se regozija com essa esposa e o esposo. João 3, 28. A vós mesmo me sois testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa, eu esposo, o amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se, sobremodo com a voz do esposo. Nisso conside a minha alegria que agora se completa. Importa que ele cresça e eu diminua, porque ele reconheceu a esposa, e o esposo. Eu sou amigo da esposa e do esposo. Por isso que eu regozijo. Ficou feliz, apaixonado pela esposa e o esposo. A esposa é a igreja. O esposo é o Senhor Jesus Cristo, que é o esposo da igreja. E o João Batista é membro da esposa e do esposo. Como assim que os apóstolos se tornaram membros também dessa esposa e do esposo. Eu sou membro dessa esposa e do esposo. Porque eu não se apartei dessa igreja. Que sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Salve Maria, sou missionário Cego Roberto.